O problema do ser, do destino e da dor. Obra do sábio francês Léon Denis, parte 22. Davis tinha 18 anos quando anunciou ao círculo de admiradores a quem interessava sua clarividência que ia ser instrumento de uma nova e admirável fase de poder espiritual, começando por uma série de conferências destinadas a produzir considerável efeito no mundo científico e nas opiniões religiosas da humanidade. Em cumprimento desta profecia, começou ele o curso de suas conferências e escolheu para magnetizador o Dr. Liam Bridgeport, para secretário o reverendo William Freeburg, para testemunhas especiais o reverendo J. N. Parker, R. Lapham e o Dr. L. Smith, de Nova York. Além destas, muitas outras pessoas de alta posição ou de extensos conhecimentos literários e científicos eram convidadas, de vez em quando, a assistir àquela conferência. Assim se produziu a vasta miscelânea de conhecimentos literários, científicos, filosóficos e históricos, intitulada Divinas Revelações da Natureza. O caráter maravilhoso desta obra, emanada de pessoa tão inteiramente incapaz de produzi-la, nas circunstâncias ordinárias, excitou a mais profunda admiração em todas as classes sociais. As revelações não tardaram a seguir-se. Grande amônia, a idade presente e a interior. Outras volumosas produções, juntas às conferências de Davis, a seus trabalhos de editor e grupo é a sua larga influência pessoal, realizaram uma revolução completa nos Estados Unidos, nos espíritos de numerosa classe de pensadores, chamados os advogados da filosofia harmônica. E esta revolução deve incontestavelmente sua origem ao pobre aprendiz de sapateiro. James Victor Wilson, de Nova Orleans, bem conhecido por seus trabalhos literários e autor de um excelente tratado de magnetismo, diz, falando das primeiras conferências: não tardará que Davis faça conhecer ao mundo a vitória da clarividência e será isto uma grande surpresa. No decurso do ano passado, este amável rapaz, sem educação, sem preparo, ditou dia a dia um livro extraordinário, bem concebido, bem ligado, tratando das grandes questões da época, das ciências físicas, da natureza em todas as suas ramificações infinitas, do homem em seus inumeráveis modos de existência, de Deus no abismo insondável de seu amor, de sua sabedoria e de seu poder. Milhares de pessoas que o viram em seus exames médicos ou em suas exposições científicas dão testemunho da admirável elevação de espírito que Davis possui no estado anormal. Seus manuscritos foram muitas vezes submetidos à investigação das mais altas inteligências do país, que se certificaram de maneira mais profunda da impossibilidade de ele ter adquirido os conhecimentos de que dava prova no estado anormal. O resultado mais claro da vida desta personagem fenomenal foi a demonstração da clarividência e a gloriosa revelação de que a alma do homem pode comunicar espiritualmente com os espíritos do outro mundo, como com os deste, e aspirar e adquirir conhecimentos que se estendem muito além da esfera terrestre. Falamos incidentemente do método a seguir para o desenvolvimento dos sentidos psíquicos. Consiste em insular-se uma pessoa em certas horas do dia ou da noite, suspender a atividade dos sentidos externos, afastar de si as imagens e ruídos da vida externa, o que é possível fazer mesmo nas condições sociais mais humildes. Das ocupações mais vulgares, é necessário para isso concentrar-se e, na calma e recolhimento do pensamento, fazer um esforço mental para ver e ler no grande livro misterioso o que há em nós.
Nesses momentos, apartai de vosso espírito tudo o que é passageiro, terrestre, variável. As preocupações de ordem material criam correntes vibratórias horizontais que põem em obstáculo as radiações etéreas e restringem nossas percepções. Ao contrário, a meditação, a contemplação e o esforço constante para o bem e o belo formam correntes ascensionais que estabelecem a relação com os planos superiores da vida e facilitam a penetração em nós dos eflúvios divinos. Com este exercício repelido e prolongado, o ser interno acha-se pouco a pouco iluminado, fecundo, regenerado. Esta obra de preparação é longa e difícil, reclama às vezes mais de uma existência. Por isso, nunca é cedo demais para empreendê-la. Seus bons efeitos não tardarão a se fazer sentir. Tudo o que perderdes em sensações de ordem inferior, ganha-lo-eis em percepções supraterrestres, em equilíbrio mental e moral, em alegrias do espírito. Vosso sentido íntimo adquirirá uma delicadeza, uma acuidade extraordinária. Chegareis a comunicar um dia com as mais altas esferas espirituais. Procuraram as religiões constituir estes poderes por meio da comunhão e da prece, mas a prece usada nas igrejas, conjunto de fórmulas aprendidas e repetidas mecanicamente durante horas inteiras, é incapaz de dar à alma o voo necessário de estabelecer o laço fluídico, o fio condutor pelo qual se estabelecerá a relação. É preciso um apelo, um impulso mais vigoroso, uma concentração, um recolhimento mais profundo. Por isso, preconizamos sempre a prece improvisada, o grito da alma que, em sua fé, em seu amor, se lança com todas as forças acumuladas em si para o objeto de seu desejo. Em vez de convidar por meio da evocação os espíritos celestes a descerem para nós, aprenderemos assim a desprender-nos e subir para eles. São, contudo, necessárias certas precauções. O mundo invisível está povoado de entidades de todas as ordens, e quem nele penetra deve possuir uma perfeição suficiente, um conhecimento de vários assuntos, principalmente dos assuntos ligados ao plano espiritual, ser inspirado por sentimentos bastante elevados, para o porém a salvo de todas as sugestões do mal. Pelo menos deve ter em suas pesquisas um guia seguro e esclarecido. É pelo progresso moral que se obtém a autoridade, a energia necessária para impor o devido respeito aos espíritos levianos e atrasados, que estão em roda de nós e por todos os lados. A plena posse de nós mesmos, o conhecimento profundo e tranquilo das leis eternas, preservam-nos dos perigos, dos laços, das ilusões do além, proporcionando-nos os meios de examinar as forças em ação sobre o plano oculto. A liberdade é a condição necessária da alma humana, que sem ela não poderia construir seu destino. Em vão que os filósofos e os teólogos têm argumentado longamente a respeito desta questão. A luta tem-na obscurecido com as suas teorias e sofismas, voltando a humanidade à servidão em vez de a guiar para a luz libertadora. A noção é simples e clara. Os druidas haviam-na formulado desde os primeiros tempos de nossa história. Está impressa nas tríades, por estes termos, há 3 unidades primitivas: Deus, a luz e a liberdade. Aprender à vista a liberdade do homem parece muito limitada. À primeira vista, a liberdade do homem parece muito limitada no círculo de fatalidades que o encerra. Necessidades físicas, condições sociais, interesses ou instintos. Mas, considerando a questão mais de perto, vê-se que esta liberdade é sempre suficiente para permitir que a alma quebre este círculo e escape às forças opressoras.
A liberdade e a responsabilidade são correlativas no ser e aumentam com sua evolução. É a responsabilidade do homem que faz sua dignidade e moralidade. Sem ela, não seria ele mais do que um autômato, um joguete das forças ambientes. A noção de moralidade é inseparável da de liberdade. A responsabilidade é estabelecida pelo testemunho da consciência, que nos aprova ou censura segundo a natureza de nossos atos. A sensação do remorso é uma prova mais demonstrativa que todos os argumentos filosóficos. Para todo espírito, por pequeno que seja o seu grau de evolução, a lei do dever brilha como um farol através da névoa das paixões e interesses. Por isso, vemos todos os dias homens, nas posições mais humildes e difíceis, preferirem aceitar provações duras a se abaixarem e cometer atos indignos. Se a liberdade humana é restrita, está, pelo menos, em via de perfeito desenvolvimento, porque o progresso não é outra coisa mais do que a extensão do livre-arbítrio, do indivíduo e da coletividade. A luta entre a matéria e o espírito tem precisamente como objetivo libertar este último cada vez mais do jugo das forças cegas. A inteligência e a vontade chegam, pouco a pouco, a predominar sobre o que os nossos olhos representam a fatalidade. O livre-arbítrio é, pois, a expansão da personalidade e da consciência. Para sermos livres, é necessário querer sê-lo e fazer esforço para vir a sê-lo, libertando-nos da escravidão da ignorância e das paixões baixas, substituindo o império das sensações e dos instintos pela da razão. Isto só se pode obter por uma educação e uma preparação prolongada das faculdades humanas, libertação física pela limitação dos apetites, libertação intelectual pela conquista da verdade, libertação moral pela procura da virtude. É esta a obra dos séculos, mas em todos os graus de sua ascensão, na repartição dos bens e dos males da vida, ao lado da concatenação das coisas, sem prejuízo dos destinos que nosso passado nos inflige, há sempre lugar para a livre vontade do homem. Como conciliar nosso livre-arbítrio com a presciência divina? Perante o conhecimento antecipado que Deus tem de todas as coisas, pode-se verdadeiramente afirmar a liberdade humana? Questão complexa e árdua na aparência, que fez correr rios de tinta e cuja solução é, contudo, das mais simples. Mas o homem não gosta das coisas simples, prefere o obscuro, o complicado, e não aceita a verdade senão depois de ter esgotado todas as formas do erro. Deus, cuja ciência infinita abrange todas as coisas, conhece a natureza de cada homem e as impulsões, as tendências de acordo com as quais poderá determinar-se. Nós mesmos, conhecendo o caráter de uma pessoa, poderíamos facilmente prever o sentido em que, numa dada circunstância, ela decidirá quer segundo o interesse, quer segundo o dever. Uma resolução não pode nascer de nada. Está forçosamente ligada a uma série de causas e efeitos anteriores que deriva e que explicam. Conhecendo Deus, cada alma, em suas menores particularidades, pode, pois, rigorosamente deduzir com certeza do conhecimento que tem dessa alma e das condições em que ela é chamada a agir, as determinações que livremente ela tomará. Notemos que não é a previsão de nossos atos que os provoca. Se Deus não pudesse prever nossas resoluções, não deixariam elas, por isso, de seguir seu livre curso. É assim que a liberdade humana e a previdência divina conciliam-se e combinam, quando se considera o problema à luz da razão. O círculo dentro do qual se exerce a vontade do homem é, de mais a mais, excessivamente restrito e não pode, em caso algum, impedir a ação divina, cujos efeitos se desenrolam na imensidade sem limites. O fraco inseto, perdido num canto de um jardim, não pode,
desarranjando os poucos átomos a seu alcance, lançar a perturbação na harmonia do conjunto e pôr obstáculos à obra do divino jardineiro. A questão do livre-arbítrio tem uma importância capital e graves consequências para toda a ordem social, por sua ação e repercussão na educação, na moralidade, na justiça, na legislação, etc. Determinou duas correntes opostas de opinião, os que negam o livre-arbítrio e os que o admitem com restrição. Os argumentos dos fatalistas e deterministas resumem-se assim: o homem está submetido aos impulsos de sua natureza, que o dominam e o obrigam a querer determinar-se num sentido de preferência a outro, logo não é livre. A escola adversa, que admite a livre vontade do homem, em face desse sistema negativo, exalta a teoria das causas indeterminadas. Seu mais ilustre representante em nossa época foi C.H. Renouvir. As vistas desse filósofo foram confirmadas mais recentemente pelos belos tratados de Udut sobre a percepção de Alfred Follier, sobre a ideia, força de Boutroux, sobre a contingência da lei natural. Os elementos que a revelação neo-espiritualista nos traz sobre a natureza e o futuro do ser dão à teoria do livre-arbítrio sanção definitiva. Vem arrancar a consciência moderna a influência deletéria do materialismo e orientar o pensamento para uma concepção do destino que terá por efeito, como dizia C. Dupré, recomeçar a vida interior da civilização. Até agora, tanto sob o ponto de vista teológico como determinista, a questão tinha ficado quase insolúvel. Nem outro modo podia ser, pois que cada um daqueles sistemas partia do dado inexato de que o ser humano tem de percorrer uma única existência. A questão muda, porém, inteiramente de aspecto se alargar o círculo da vida e se considerar o problema à luz que projeta a doutrina dos renascimentos. Assim, cada ser conquista a própria liberdade no decurso da evolução que tem de perfazer. Suprida a princípio pelo instinto, que pouco a pouco desaparece para dar lugar à razão, nossa liberdade é muito escassa nos graus inferiores e em todo o período de nossa educação primária. Toma extensão considerável desde que o espírito adquire a compreensão da lei. É sempre em todos os graus de sua ascensão, na hora das resoluções importantes, será assistido, guiado, aconselhado por inteligências superiores, por espíritos maiores e mais esclarecidos do que ele. O livre-arbítrio, a livre vontade do espírito, exerce-se principalmente na hora das reencarnações. Escolhendo tal família, certo meio social, ele sabe de antemão quais são as provações que o aguardam, mas compreende igualmente a necessidade destas provações para desenvolver suas qualidades, curar seus defeitos, despir seus preconceitos e vícios. Estas provações podem ser também consequência de um passado nefasto, que é preciso reparar, e ele aceita-as com resignação e confiança, porque sabe que seus grandes irmãos do espaço não o abandonarão nas horas difíceis. O futuro aparece-lhe, então, não em seus pormenores, mas em seus traços mais salientes, isto é, na medida em que esse futuro é a resultante de atos anteriores. Estes atos representam a parte de fatalidade ou a predestinação que certos homens são levados a ver em todas as vidas. São simplesmente, como vimos, efeitos ou reações de causas remotas. Na realidade, nada há de fatal, e qualquer que seja o peso das responsabilidades em que se tenha incorrido, pode-se sempre atenuar, modificar a sorte com obras de dedicação, de bondade, de caridade, por um longo sacrifício ao dever. O problema do livre-arbítrio tem, dizíamos, grande importância sobre o ponto de vista jurídico.
Tendo, não obstante, em conta o direito de repressão e preservação social, é muito difícil precisar, em todos os casos que dependem dos tribunais, a extensão das responsabilidades individuais. Não é possível fazê-lo senão estabelecendo o grau de evolução dos criminosos. O neoespiritualismo fornecia talvez os meios, mas a justiça humana, pouco versada nestas matérias, continua a ser cega e imperfeita em suas decisões e sentenças. Muitas vezes o mal, o criminoso, não é, na realidade, mais do que um espírito novo e ignorante, em que a razão não teve tempo de amadurecer. O crime, diz Duclos, é sempre o resultado de um falso juízo. É por isso que as penalidades infligidas deveriam ser estabelecidas de modo que obrigassem o condenado a refletir, a instruir-se, a esclarecer-se, a emendar-se. A sociedade deve corrigir com amor e não com ódio, sem o que se torna criminosa. As almas, como demonstramos, são equivalentes em seu ponto de partida. Vou dar um pitaco aqui. O Leon Denis está falando, obviamente, dos criminosos da França e de sua época, acima de tudo. Ali no começo, finalzinho ali no comecinho de 1900 e pouco, ali, 1901, finalzinho de 1800, ali 1895, 1897, por aí. Obviamente que existem criminosos e criminosos. Os criminosos que nós temos no Brasil, principalmente, são de uma perversidade muito grande. Ele está falando ali de acordo com a época dele e os criminosos de hoje em dia precisam de punição mesmo, do rigor da lei, punição. Não estou falando sobre pena de morte, não, que eu sou contra, mas precisa de punição, assim, de ficar encarcerado e receber uma punição para eles pensarem nas maldades que eles cometem. Que aqui no Brasil tem muitos criminosos que são muito ruins mesmo, assim, seres malignos, que fazem muita maldade, assim. O que deveria, eu penso, na cadeia? Deveria ter ali trabalhos, deveria, para começar, trabalhar de segunda a sábado, acordar às 6 da manhã, trabalhar até 6 da tarde, e se para quem quisesse ter ali eventos religiosos, ter estudo, ter tudo ali para o cara sair lá de dentro, mesmo esses que são maus, sair lá de dentro reformado, sair com outro pensamento. As almas, como demonstramos, são equivalentes em seu ponto de partida. São diferentes por seus graus infinitos de adiantamento, umas novas, outras velhas, e, por conseguinte, diversamente desenvolvidas em moralidade e sabedoria, segundo a idade. Seria injusto pedir ao espírito infantil méritos iguais aos que se podem esperar de um espírito que viu e aprendeu muito. Daí uma grande diferenciação nas responsabilidades. O espírito só está verdadeiramente preparado para a liberdade no dia em que as leis universais que lhe são externas se tornem internas e conscientes pelo fato de sua evolução. No dia em que ele se penetrar da lei e fizer dela a norma de suas ações, terá atingido o ponto moral em que o homem se possui, domina e se governa a si mesmo. Daí em diante, já não precisará do constrangimento e da autoridade sociais para corrigir-se, e dá-se com a coletividade o que se dá com o indivíduo. Um povo só verdadeiramente livre é, digno da liberdade, se aprendeu a obedecer a essa lei interna, lei moral, eterna e universal, que não emana nem do poder, nem de uma casta, nem da vontade das multidões, mas de um poder mais alto. Sem a disciplina moral que cada qual deve impor a si mesmo, as liberdades não passam de um logro. Tem-se a aparência, mas não os costumes de um povo livre. A sociedade fica exposta pela violência de suas paixões e a intensidade de seus apetites, a todas as complicações, a todas as desordens. Tudo o que se eleva para a luz, eleva-se para a liberdade. Esta se expande plena e inteira na vida superior. A alma sofre tanto mais o peso das fatalidades materiais, quanto mais atrasada e inconsciente é,
tanto mais livre se torna, quanto mais se eleva e aproxima de Deus. No estado de ignorância, é uma felicidade para ela estar submetida a uma direção, mas quando sábia e perfeita, goza da sua liberdade na luz divina. Em tese geral, todo homem chegado ao estado de razão é livre e responsável na medida do seu adiantamento. Passo em claro os casos em que, sob o domínio de uma causa qualquer, física ou moral, doença ou obsessão, o homem perde o uso de suas faculdades. Não se pode desconhecer que o físico exerce, às vezes, grande influência sobre o moral. Todavia, na luta travada entre ambos, as almas fortes triunfam sempre. Sócrates dizia que havia sentido germinar em si os instintos mais perversos e que os domara. Sócrates dizia que havia sentido em si dominar os instintos perversos e que os dominara. Havia neste filósofo duas correntes de forças contrárias, uma orientada para o mal, outra para o bem. Era a última que predominava, a do bem. Sócrates controlava todos os seus instintos, e assim somos nós. Temos coisas boas e coisas ruins, positivas e negativas em nosso interior, que trazemos de muitas existências. Temos que elevar, alimentar o nosso lado luz e fazer com que o nosso lado escuridão seja abafado. Trocando em miúdos, temos que exaltar tudo que há de nós de positivo e eliminar tudo que há de nós em negativo, como a inveja, a maldade, tudo que nos liga às coisas inferiores. Há também causas secretas que muitas vezes atuam sobre nós. Às vezes, a intuição vem combater o raciocínio, impulsos partidos da consciência profunda nos determinam num sentido não previsto. Não é a negação do livre-arbítrio, é a ação da alma em sua plenitude, intervindo no curso de seus destinos. Ou então, será a influência de nossos guias invisíveis que exerce e nos impele no sentido do plano divino, a intervenção de uma inteligência que, vindo de mais longe e mais alto, procura arrancar-nos as contingências inferiores e levar-nos para as cumeadas. Em todos estes casos, porém, é só nossa vontade que rejeita ou aceita e decide em última instância. Em resumo, em vez de negar ou afirmar o livre-arbítrio, segundo a escola filosófica a que se pertença, seria mais exato dizer: o homem é o obreiro de sua libertação. O estado completo de liberdade atinge-o no cultivo íntimo e na valorização de suas potências ocultas. Os obstáculos acumulados em seu caminho são meramente meios de obrigar a sair da indiferença e a utilizar suas forças latentes. Todas as dificuldades materiais podem ser vencidas. Somos todos solidários e a liberdade de cada um liga-se à liberdade dos outros. Libertando-se das paixões e da ignorância, cada homem liberta seus semelhantes. Pelo exemplo, tudo o que contribui para dissipar as trevas da inteligência e fazer recuar o mal torna a humanidade mais livre, mais consciente de si mesma, de seus deveres e potências. Elevemo-nos, pois, a consciência do nosso papel e fim, e seremos livres. Asseguraremos, com os nossos esforços, ensinamentos e exemplos a vitória da vontade, assim como do bem. E, em vez de formarmos seres passivos curvados ao jugo da matéria, expostos à incerteza e inércia, teremos feito almas verdadeiramente livres, soltas das cadeias da fatalidade e pairando acima do mundo pela superioridade das qualidades conquistadas. O pensamento é criador, assim como o pensamento do Eterno projeta sem cessar no espaço os germes dos seres e dos mundos, assim também o do escritor, do orador, do poeta, do artista faz brotar incessante florescência
de ideias, de obras, de concepções que vão influenciar, impressionar para o bem ou para o mal, segundo sua natureza, a multidão humana. Aqui, a missão dos obreiros do pensamento é, ao mesmo tempo, grande, temível e sagrada. Grande e sagrada porque o pensamento dissipa as sombras do caminho, resolve os enigmas da vida e traça o caminho da humanidade. É a sua chama, aquece as almas e ilumina os desertos da existência. Temível porque seus efeitos são poderosos, tanto para a descida, para o mal, como para a ascensão, para o bem. Mais cedo ou mais tarde, todo o produto do espírito reverte para seu autor, com suas consequências, acarretando-lhe, segundo o caso, sofrimento ou uma diminuição, uma privação de liberdade, ou então satisfações íntimas, uma dilatação, uma elevação do ser, uma alegria e a felicidade. A vida atual é, como se sabe, um simples episódio de nossa longa história, um fragmento da nossa cadeia que se desenrola para todos através da imensidade. É constantemente, recaem sobre nós, em brumas ou claridades, os resultados de nossas obras. A alma humana percorre seu caminho cercada de uma atmosfera brilhante ou turva, povoada pelas criações de seu pensamento, isto na vida do além, sua glória ou sua vergonha. Para dar ao pensamento toda a força e amplitude, nada há mais eficaz do que a investigação dos grandes problemas. Por bem dizer, é preciso sentir com veemência. Para saborear as sensações elevadas e profundas, é necessário remontar a nascente de que deriva toda a vida, toda a harmonia, toda a beleza.